pessoal do canal, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a Cibele. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ela que tem negócio que se chama Selfie Terapias Holísticas. E antes de a gente começar, eu queria que tu explicasse o que é a Selfie Terapias Holísticas, Cibele. Bom, boa tarde, né? Bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo aqui. Meu nome é Cibele, eu sou a responsável, né, pelas self-terapias holísticas. E a self, na verdade, é o nome que eu dou, né, para as minhas redes sociais, para trabalhar com terapias holísticas, né? Eu atendo com terapias assim mais focadas na parte de mães e crianças, né? Embora eu atenda outros públicos também, mas o que que eu atendo de terapia ali? Eu atendo com terapia floral, atendo com reiki, com aromaterapia pediátrica, né? Constelação familiar. E o nome Self, na verdade, ele surgiu porque eu sempre, quando eu comecei nesse caminho das terapias holísticas, né, eu entendi que para as coisas fluírem, estarem bem com a minha terapia, era muito eu comigo mesma, sabe? Então, o self vem disso, sabe? De eu me autoconhecer para poder, né, progredir com aquelas terapias. E aí, então, coloquei terapias holísticas ali para englobar tudo isso, né? Mas vamos lá. É que é bem abrangente o teu trabalho, né? É reiki, Sim. é aromaterapia, é bem abrangente. Quando as pessoas te procuram, por exemplo, que você falaste ali, da parte aromaterapia pediátrica, né? E que as mães podem estar, auxiliando com a aromaterapia. Tá. Então, assim, vou falar um pouquinho de cada, tá? As terapias, então, que eu atendo, o foco maior é para mães e crianças, por quê? Porque a gente tem que ter um cuidado, né? Principalmente na parte de aromaterapia, por exemplo, né? Hoje em dia é bastante comum a gente encontrar óleos essenciais sendo vendidos por inúmeras marcas, assim. E só que os óleos essenciais, por exemplo, eles são naturais, né? São extraídos das plantas, é a energia, a força vital das plantas, só que eles carregam componentes químicos. Então, se tem uma ideia, por exemplo, de que eu quero ficar mais calma, eu quero ter menos ansiedade, né? As pessoas que chegam até mim, as mães que me procuram, para questão de ansiedade, para questão de medo, que nem as crianças que são menorzinhas, né? O sono, a questão de algum trauma, sabe? Né, as demandas que vêm até mim são assim. E aí, por exemplo, na aromaterapia pediátrica, eu já sou aromaterapeuta, né, já tenho esse conhecimento, mas eu aprofundei na parte de pediatria justamente por isso, porque os óleos essenciais, eles carregam componentes químicos, tá? Então, às vezes, uma simples lavanda, né? Ai, a mãe, às vezes me pede, eu quero botar um cheirinho de lavanda no quarto para o bebê dormir melhor, ou para eu dormir melhor. Só que não é simples assim, né? Por exemplo, os óleos essenciais eu não recomendo o uso no quarto, mesmo que seja num inalador, num difusor de ambientes, para bebês menor do que 6 meses, sabe? Porque, por exemplo, a lavanda, ela, dependendo da pessoa, né, de como foi todo o histórico da gestação dela, ao invés dela ajudar a acalmar aquela criança, aquela mãe, ela pode produzir o efeito contrário, sabe? Então, na parte de aromaterapia é isso, né? Já a terapia floral não tem contraindicação nenhuma, né? Pode tomar enquanto gestante, pode tomar o bebê desde que nasceu, né? Quando o meu filho mais velho nasceu, ainda não usava os florais, não tinha esse conhecimento. Já na segunda gestação, eu tomei durante toda a gestação. Aí a minha filha nasceu prematura, ficou um mês no hospital. E aí, quando ela veio para casa, eu já comecei a dar floral para ela também, né? E até hoje eles tomam florais. Então, os florais podem ser usados por pets, podem ser usados por adultos, assim, de qualquer idade, não tem contraindicação nenhuma, né? Então, assim, as terapias que eu trabalho, elas são para ajudar, né? Eu tenho bastante foco na psicologia peri e pré-natal, que é da psicologia desde a gestação até o nascimento.
sabe? Para trabalhar os traumas, para trabalhar qualquer medo, as coisas assim que as mães vivem, né? Porque os filhos, eles refletem tudo o que os pais estão sentindo, principalmente a mãe. Para te ter uma ideia, desde antes da criança ser gerada, tá? Em torno de 2 meses ali, mais ou menos, tudo que o pai ou a mãe sentiram já entra na memória celular, digamos assim, da criança, sabe? Então, daqui a pouco tu nem tá planejando em ter um filho, e aí tudo aquele turbilhão de emoções que tu viveu naquele período vai carregar no inconsciente do teu filho, né? Então, pelo olhar da constelação familiar, o que que trata, né? Na constelação a gente consegue tratar coisas que vêm dos nossos antepassados, né? Da tua mãe, do teu pai, dos teus avós, enfim, de gerações bem atrás de ti, né? E é incrível, assim, como coisas que às vezes os teus antepassados viveram, né? Impactam hoje no teu filho, por exemplo. Sabe? Coisas que tem no campo familiar, que cada família tem o seu sistema, né? Tem as suas dificuldades, as suas dinâmicas. Então, o olhar das terapias que eu trago é muito voltado para esse lado de mãe, de conexão com os filhos, sabe? De tratar a família mesmo, né? Porque as mães hoje buscam muito, eu quero que meu filho, né? Ele é muito hiperativo, eu queria um floral, umas gotinhas. O pessoal me pede assim, eu queria umas gotinhas para ele ficar mais calmo. Eu digo, tá, mas e tu, como é que tu tá? Não adianta tu querer tratar só a criança. Claro que a ansiedade, né, das crianças pode ser em decorrência do tempo de exposição à tela, né, inúmeras outras coisas. Mas, assim, ó, 95% dos casos que eu atendo, quando eu atendo a mãe e a criança junto, né, que eu sempre deixo escolha para as mães, né, de querer tratar só a criança ou a mãe, mas eu sempre digo, tu vai tratar a criança, mas se tu não procurar uma ajuda para ti, o resultado não vai ser tão eficaz que nem se tu fazer o tratamento junto, né? E assim, ó, a maioria das vezes as crianças estão refletindo aquilo que os pais sentem, aquilo que a mãe viveu na gestação, sabe? Então, o próprio reiki, né? Ele, quando ele é aplicado na mãe, ele ajuda, sabe? Na criança também. Então, o meu olhar dos atendimentos é muito isso, assim, cuidar da parte emocional, né? Porque qualquer emoção que a gente tem que não é tratada, com o tempo ela vai refletindo num sintoma físico, tá? Então, assim, as terapias holísticas que eu atendo, né, tanto floral quanto aromaterapia, elas vão tratar a raiz daquilo ali. Então, consequentemente, ela ajuda nos sintomas, sabe? Então, os remédios, né, que existem normais, aí os alopatas, eles tratam o sintoma, né? Então, é a mesma coisa tu dar remédio para febre, né? Ou tomar um remédio para dor, mas aí tu não vai investigar o que que é essa dor. Então, as terapias, elas atuam assim, tu vai investigar a dor que te gera aquela emoção, aquele sintoma físico, assim, aquele desconforto, né? O que que eu faço nos atendimentos? Assim, ó, explorar um óleo essencial, né? A criança é menor do que 6 meses, por exemplo. Eu vou recomendar, tá, fazer um uso de um óleo essencial num inalador pessoal, tá? Que até eu tenho um aqui para te mostrar. Ele é assim, ó. Ele é assim, tá? E aí aqui dentro dele tem tipo um algodãozinho, e aí aqui a gente coloca as gotinhas do óleo essencial para a mãe inalar, tá? Só que, claro, tem que ter todo um cuidado, né? Porque se é uma mãe que está amamentando, por exemplo, não vai ser todo e qualquer óleo essencial que ela pode usar. A mesma coisa na gestação. A gestação é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né? Com o uso de óleos essenciais, porque o que que acontece? Tanto a aromaterapia quanto a terapia floral, elas se baseiam assim, na história da planta, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, só para te entender, a lavanda, ela é uma planta que ela tem que fazer muita força para viver, sabe? Ela às vezes cresce em lugares assim que não tem muita terra, né? Que é um solo mais de pedras, assim, sabe? Então, é uma planta que na força vital, na estrutura dela, assim, ela tem que ter muita energia para conseguir sobreviver.
Então, ela acalma, porque tem componentes químicos dentro dela, né, que auxiliam, né, que quando a gente trabalha com aromaterapia, o cheirinho ele entra pelo nosso olfato aqui e vai pelo nosso sistema límbico, que tem conexão direta com o sistema nervoso, né? Então, assim, tem componentes químicos ali na lavanda que auxiliam, né? Tem componente ali que ajuda a trazer mais tranquilidade, ajuda a reduzir a ansiedade. Porém, né, dependendo da pessoa, né, do histórico dela, pode ser que aquele cheirinho da lavanda desperte nela assim uma força enorme que ela tem que fazer, sabe? Não chega a ser um efeito rebote que a gente diz, né? Mas assim, a lavanda pode despertar um gatilho mental naquela criança, naquele adulto que está sentindo o cheiro, de que ao invés de acalmar, vai agitar ainda mais. Né, dependendo dos traumas, da história de vida que aquela pessoa traz. Então, a aromaterapia é uma coisa que tem que ter bastante cuidado para usar. Já os óleos, os florais não, os florais não têm contraindicação nenhuma, né? E tanto é que quando é para beber, assim, a gente pode até tem opção de colocar na água do banho, sabe? Os óleos essenciais, não, não recomendo muito botar na água do banho, até dá, sabe? Só que como já tem toda a questão da pele deles ser mais sensível, então tem que ter esse cuidado também, né? Mas dá para desenvolver alguma sinergia, alguma coisa que a sinergia é a mistura de óleos essenciais, né? Para te passar no pezinho, fazer uma massagem, sabe? E uma concentração bem segura, assim, para a criança conseguir usar, né? Mas, assim, ó, abaixo de 6 meses, só sendo muito necessário, aí que eu faço a indicação, né? E, por exemplo, assim, um óleo essencial também que as mães usam muito no inverno, sabe? É o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele ajuda muito na parte respiratória, né, para a gente desobstruir as vias aéreas. Só que, por exemplo, assim, ele tem um componente químico ali que se alguém da família tiver histórico de epilepsia, pode desencadear uma epilepsia na criança, sabe? Então, ele é um óleo que ele não é seguro para usar abaixo de 7 anos de idade. Então, eu vejo muita sinergia no mercado sendo vendida, sabe? Tem gente até que sugere algumas marcas boas, por sinal, só que a política de venda deles, às vezes até sugere a ingestão de óleos, e eu já não indico, né? Então, eu faço parte de um movimento dos aromaterapeutas pediátricos que a gente bate muito nessa tecla, sabe? Que aromaterapia não é só um óleozinho, não é uma coisa natural. Ele é natural, mas ele tem componentes químicos, né? Já diferente do floral, porque os óleos essenciais, a extração deles da natureza é diferente dos florais, sabe? Os óleos essenciais tu precisa passar por processos de prensagem ou algum outro processo que tu consegue extrair realmente o óleo da planta, tá? Os florais já não. Os florais, a maioria deles, a gente diz que é feito pelo método solar, né? Tem plantações específicas, tá? Para fazer esses florais. E aí, o que que acontece? Tu tem uma água lá selecionada, tu vai colocar as melhores flores ali com a luz do sol. Então, a água vai absorver a parte energética da planta, né? Então, vai ter um pouquinho de conservante depois ali nesse floral e ele é envasado, tá? Então, assim, ele não chega a extrair o óleo, ele só extrai a parte vibratória do floral, assim. Então, por isso que não tem contraindicação nenhuma, né? Entendi, porque os outros vão passar por algum processo para colocar no vidrinho. Entendi. É bem Isso aí. interessante isso que tu colocou, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que muita gente que está olhando fica com essa dúvida, tá? Mas o que é floral? O que é aromaterapia? Né? E bem esclarecedor mesmo, porque não é tudo que dá para dar para um bebê ou para mãe ou para, né? Porque todo mundo pensa, ah, não vai fazer mal. Ou ó, fulana disse que usou 7 gotas, eu vou fazer também. E é uma coisa bem mais individualizada, né? Assim, o atendimento que eu faço, ele é mais personalizado, né, de acordo com aquilo que tu tá precisando. E a criança também, né? Então, por exemplo, assim, tem florais que o pessoal vende na farmácia, né? Ah, eu quero esses dias até eu tava numa farmácia, e chegou uma senhora e queria comprar um floral, olhou do meu lado, assim, né? Tinha florais para vender, um floral para emagrecer, para perder peso.
E ela assim: "Ai, será que é bom isso aqui?", perguntou para o vendedor. E o vendedor: "Ah, sim, é bom". Daí eu falei para ela: "É bom, mas se a senhora não mudar a sua consciência, não vai adiantar". E daí ela me olhou com uma cara, sabe, porque o que que acontece? Esses florais que são vendidos comercialmente, e é bem comercialmente falando mesmo, tá? Não porque eu faço os florais personalizados, tá? Mas o que que acontece? As pessoas sentem as coisas de uma forma diferente. Então, por exemplo, assim, tu quando vamos supor que eu e tu temos ansiedade, né? Tu quando tem ansiedade, tu fica nervosa. Tu começa a te dar dor de estômago, tu começa a, sei lá, ter dor de cabeça, tu começa a ter vômitos, enfim, começa a ter outros sintomas, né? E a tua ansiedade veio por conta de algum medo muito extremo, assim, que tu teve. Já eu, quando eu fico ansiosa, é por causa de algum trauma e eu começo a comer muito, sabe? E aí, essas fórmulas que tem nas farmácias, elas têm algumas essências, elas consideram as pessoas padrão, né? Então, elas consideram que a Cibele e a Grazi sofrem de ansiedade pelo mesmo motivo. Então, daí, elas vão usar os mesmos florais. E não é assim, né? Tu tem a tua ansiedade por conta de alguma coisa. Eu, a minha ansiedade já gera outro sintoma. Então, eles tratam as pessoas de uma forma que nem os remédios alopatas, né? Que eles tratam todo mundo igual. E as pessoas, ninguém é igual a ninguém, né? Nem filhos gêmeos são iguais. Então, assim, pode ser que aquele floral que tu vai tomar tenha alguma essência que tu tá precisando no momento, mas pode ser que não. E aí, se ele não tiver as essências que tu tá precisando para reduzir a tua ansiedade, a tua vontade de comer, não vai resolver tu tomar. Sabe, eu tenho bastante relatos assim de clientes que chegam até mim e dizem: Ah, Sibeli, mas eu já tomei, porque eu pergunto, né? Já usou floral alguma vez? Ah, já usei, mas não vi efeito nenhum. Eu digo, tá, mas qual que foi? Ah, que eu comprei na farmácia. Eu digo, ah, mas é que esses aí, talvez o que tava ali não era o que tu precisava no momento, sabe? Bacana. E quando aí tu também comentou assim, pegando o teu gancho, que tem a questão dos traumas e que tem a questão que você também trabalha com a Constelação familiar? constelação familiar. Até a gente já teve aqui no canal um pessoal da constelação familiar. E isso também é uma coisa, é um trabalho a longo prazo, né? Porque é meio complicado, até eu diria assim, a constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia, assim, que é uma coisa que tu não vai fazer todo mês, tá? Por exemplo, que nem o floral, o óleo essencial, é uma coisa que tu pode usar todo mês, né? Renovar, enfim. A constelação familiar, ela é uma terapia que ela ajuda muito, tá? Em qualquer situação, assim, ela ajuda muito. Mas ela é uma terapia que tu vai fazer. Eu, por exemplo, assim, para mim, eu faço a constelação a cada 6 meses, assim, se eu sentir necessidade de fazer. Por quê? Porque não adianta tu ir fazer a constelação, por exemplo, assim, ah, eu quero fazer a constelação para aliviar um trauma, tá? Ontem até eu atendi uma situação assim. A pessoa queria aliviar um trauma, né, com o pai que ela teve, né? E assim, foi bem desafiador, né, até essa constelação, porque a pessoa, né, teve um trauma muito forte com aquele pai e ela não estava conseguindo aceitar no coração dela aquilo que ela viveu, sabe? Então foi preciso a gente entender no campo familiar dela desde onde que vem esse trauma. E aí a gente precisou ir para os ancestrais, e isso foi antes dos bisavós, sabe? Foi os ancestrais bem antigos, assim, que ela nem chegou a conhecer, né? E o que que aconteceu, assim? Quando ela se deu, quando a gente conseguiu entender da onde que veio o problema, ela conseguiu acolher mais no coração aquilo que ela viveu com o pai dela. E aí, agora, isso que ela acessou de informação na constelação fica atuando por um tempo, sabe? A gente diz que fica reverberando, né? Então, assim, não vai fazer sentido ela fazer uma constelação mês que vem, por exemplo, para o mesmo assunto, se ela não entendeu aquilo que ela viu aqui, que se ela não, a gente diz, a gente não acolheu no coração. Né? Porque a constelação ela te traz muito esse olhar, sabe? Da gente, por mais desafiador que tenha sido a conviver com o nosso pai ou com a nossa mãe, né, e todos os nossos ancestrais, da gente ser grato pela vida que a gente tem,
né? Então, a gente é 50% do pai da gente, 50% da nossa mãe. E aí, toda vez que a gente critica um pouco deles, é um pouco de nós que a gente está criticando também, sabe? Toda vez que a gente não aceita algumas atitudes deles, é uma parte de nós que a gente está rejeitando. E assim, não é aceitar tudo que o pai e a mãe faz. Não, é respeitar, é entender que eles estão fazendo o melhor que eles podem com o conhecimento deles, né? Então, assim, toda mãe que vem buscar ajuda para o seu filho, eu digo, a gente vai fazer uma constelação, mas a gente vai olhar para o teu sistema, porque consequentemente, tu olhando o teu sistema, tu consegue ajudar os teus filhos a não repetir o padrão dos teus antepassados, né? Ou vem alguém aqui, eu quero constelar pelo meu marido. Não dá. Ou teu filho já tem mais do que 14 anos, por exemplo, né? Constelação eu só faço mais para as mães, tá? E para adultos, assim, criança eu não atendo com constelação, tá? Eu atendo só a terapia floral, aromaterapia e reiki, né? Para criança. Mas, assim, se aquela mãe tiver um filho maior de idade, por exemplo, né, acima de 14 anos de idade, ela não pode constelar por ele. Ela pode constelar o sistema dela que vai afetar a relação com o filho, vai fazer todo um movimento, né, no sistema dela, porque qualquer pessoa que constelar vai ajudar as outras da sua família consequentemente. Mas ela ir lá e constelar para o filho não dá, sabe? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio, assim, das pessoas, né? Então, a constelação tem bastante esse olhar, assim. Eu falando aqui com a Cibele, pessoal, é muito assunto que essa mulher tem, meu Deus do céu. Fez um geral de todas as coisas e vai ficar assuntos aí que requerem mais tempo nosso Sim. para discutir. Então, pessoal, eu queria que vocês colocassem nos comentários se vocês querem continuar com a questão da aromaterapia, né, e os florais, porque todos os assuntos que tu está abordando aqui é bem interessante, só que eles geram muitas dúvidas, muitas Dúvida. possibilidades. E eu queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês queriam, se a gente volta para constelação, porque constelação é um tema também que ele requer uma atenção bem diferenciada, né? Como eu já estou um pouco Sim. familiarizada, eu vou deixar o pessoal colocar aí para nós os comentários o que eles gostariam da Cibele. E queria te agradecer e pedir aí para ti, se no final tu pode dizer que a gente, eu vou deixar o Insta da Cibele aqui também, os contatos dela nos comentários. Mas falasse um pouquinho sobre o grupo que tu criou, que é através do teu Instagram para as mulheres também, né? Que queiram entrar nele. Ah, tá. Então eu criei um grupo, né? Eu senti essa necessidade de algumas clientes e algumas amigas também de ser um grupo assim de rede de apoio onde a gente pudesse as mães, eu senti necessidade assim das mães terem uma orientação, né? O que que eu faço quando eu estiver num momento de ansiedade? Ou o que que eu faço quando meu filho tiver com uma birra, alguma coisa assim? O que que eu faço quando meu filho não está dormindo bem, né? O que que isso pode estar representando? E aí eu senti a necessidade, assim, de, ao invés de só ficar fazendo post nas minhas redes sociais, de criar um grupo, sabe? Para que as mães possam ter trocas entre elas, né? E que eu, com o meu olhar holístico, né? Com o meu olhar terapêutico, assim, das coisas que eu já tratei em mim, né? Porque tudo que eu aplico hoje nas minhas clientes foram coisas que eu já fiz para mim. Então, eu senti essa vontade, assim, de criar esse grupo, tá? Então, qualquer pessoa que quiser pode acessar minha bio, entrar lá no grupo, vai ser bem-vinda, né? O grupo, por enquanto, ele tá com uma dinâmica, assim, que uma vez por semana eu abro ele para o pessoal interagir. Após a postagem de conteúdo que eu faço, eu coloco sugestões de meditação, a gente faz encontros ao vivo, né, para tirar dúvidas, e eu vou produzindo conteúdo ali para aquele grupo, sabe? É um grupo gratuito, né? Então é só a mãe sentir no coração a necessidade, né? Se quiser um acolhimento maior, porque a gente tem vários grupos hoje, né? A gente conversa várias coisas, mas sabe aqueles dias assim que a gente precisa de um abraço? Foi essa a necessidade que eu senti desse grupo, sabe? Que embora eu já tivesse em vários, assim, eu digo, às vezes eu quero vir aqui só desabafar com alguém, né? Então vamos lá no grupo ver o que que a gente pode fazer e se ajudar umas às outras, né? Porque rede de apoio é isso, sabe? Ainda mais hoje em dia que a gente tem as redes sociais, né? Essa oportunidade virtual.
Então, às vezes, um olhar diferente, sabe, para uma situação que tu está vivendo te alivia um pouco, né? Então, qualquer pessoa que quiser, né, sendo mãe ou gestante, pode entrar ali no grupo. Maravilha. Eu queria te agradecer por estar participando aqui do canal. As portas aí do canal abertas, provavelmente a gente vai te incomodar um pouquinho aí com o que a gente está deixando aí, porque é muito assunto que você pode possibilitar. Como ela disse, entrem na bio dela, entrem lá, entrem no grupo. Eu vou deixar todos os dados da Cibele aqui para que vocês possam acessar. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todo mundo que vai assistir essa live aqui, esse vídeo. Então tá bom. Até mais, pessoal. Tchau.